Sustentabilidade. Essa é a palavra que está em alta nos últimos anos. E que tal se juntarmos a ela moda e estilo? Isso é o que a Zerezes faz desde 2012, quando começou a fabricar óculos com hastes feitas de madeiras reaproveitáveis. A ideia dos óculos surgiu, na verdade, de uma referência de fora. Na época, a gente tinha visto online, tentou comprar, era uma marca americana, e eles não entregavam aqui no Brasil. E aí a gente queria ter aqueles óculos, todos nós fazíamos design de produto e tínhamos facilidade já com o maquinário, a gente sabia operar as máquinas de marcenaria básica, entendeu que daria para a gente tentar fazer os nossos próprios óculos, já que eles não mandavam para cá. Na medida que a gente começou a fazer isso, outras pessoas foram gostando e dando feedbacks positivos para a gente, e aí o que tinha surgido meio que como um hobby, né, da gente fazer os nossos próprios óculos, acabou meio que ganhando outras proporções, né? Mas para essa ideia dar certo, 3 fatores foram fundamentais: a tendência por busca por produtos sustentáveis, acesso à estrutura onde cursavam faculdade de design e o momento da construção civil estar em alta. A gente começou a ver que, por conta das obras, muitas casas sendo reformadas e tal, a gente via essa madeira, madeiras nobres, madeiras que carregavam histórias, com condições muito boas de se trabalhar, propriedades físicas muito boas, né? Num custo zero, pelas ruas. Então, a gente juntou a nossa expertise ali do design com a vontade que as pessoas estavam querendo de consumir um produto de baixo impacto, com essas madeiras que a gente começou a ver em abundância aqui pelas ruas. A gente pegou primeiro um taco, e aí fez um óculos a partir do taco, e aí isso fez com que a gente se diferenciasse dos outros óculos de madeira normal, porque os nossos óculos eram feitos a partir de madeiras reaproveitadas, né, madeiras que carregavam essa história, e aí a partir daí o projeto foi se desenrolando. O primeiro óculos foi feito com um taco de madeira, e isso mostrou um diferencial dos outros feitos no mercado. Luiz Eduardo explica com quais tipos de madeira eles trabalham. Na verdade, trabalha atualmente com 2 tipos de madeira. As madeiras redescobertas, que é como a gente chama essas madeiras que a gente encontra aqui pelas ruas do Rio, e madeiras DOF, madeiras documentadas. Elas são madeiras que a gente já compra laminadas e que tem um selo DOF, que é um documento de origem florestal emitido pelo IBAMA. E aí, numa a gente tem essa coisa da história, são madeiras super nobres que você não consegue mais comprar laminada, né? Pinhos de riga, peroba rosa, jacarandá. Isso constitui uma linha dos nossos produtos. E nessa linha de produtos, os óculos carregam o endereço em que essa madeira foi coletada, então nas hastes vão estar lá a rua e a quantidade de óculos produzidos com essa madeira encontrada. E a outra série DOF foi uma linha que a gente teve que abrir para conseguir ganhar constância nas madeiras, já que a gente não podia garantir para um revendedor ou para um cliente, né, que a gente ia ter sempre madeira escura ou sempre madeira clara. Então, por uma questão de sustentabilidade do negócio, né, para ser economicamente viável e tudo mais, a gente precisou abrir essa linha DOF e, além de ter essa constância maior nas diversidades dos produtos, né, nas opções de madeiras, a gente conseguiu ganhar também velocidade de produção, já que o outro tem um pré-processamento que é muito custoso, que leva muito tempo, de uma forma geral. Atualmente, os óculos são feitos com 5 tipos de madeira. As DOFs, que são a IP e a peroba do campo, e as redescobertas, que são a peroba rosa, pinho de rigo e a jacarandá. O jacarandá é uma madeira um pouco mais rara, que é uma madeira super escura, super nobre e que também é a mais bonita. Então ela, pra gente, sai um preço um pouquinho mais caro, né? A gente coloca ela num preço um pouco mais caro. Ela, em termos de processamento, ela custa o mesmo que as outras duas, que é a peroba rosa aqui, o pinho de riga, mas por uma questão de nobreza mesmo e por raridade da madeira, a gente posiciona ela um pouquinho com mais premium. E se você pensa que é fácil de fazer esses óculos, dá só uma olhada no trabalho. O primeiro passo é achar a madeira bruta. Depois, fazer uma limpeza nela e, se precisar, aparar e cortar uma parte que esteja podre. O próximo passo é o desengrosso. Depois, vai para a calibradora para ficar com uma espessura de 1,6 mm. A partir daí, ela vai para uma outra parte da fabricação. O engenheiro de produção Bruno Blanco explica a segunda parte.
Aqui na fábrica aqui das Herezes, a gente tem 3 etapas principais que são importantes para o processo de produção do óculos. A prensagem no início, que a gente pega as lâminas contraplacadas e prensa aqui. É importante fazer esse processo bem feito para ter uma resistência boa no óculos. Outra parte que a gente faz importante aqui é a parte de resinagem, que é resinar o óculos com a resina de mamona. Essa etapa é o que deixa o óculos permeabilizado. E a parte final é a montagem, quando o óculos já chega aqui para a gente montar. E além da montagem, a gente faz uma triagem no final de revisar todo o óculos, avaliar a qualidade dele, se ele tem condições de ir bem para o cliente, de chegar com a qualidade que a gente espera. Então, alguns óculos às vezes passam por uma etapa de a gente reprovar ele, olhar ele de novo, refazer alguma parte do processo de novo, para que ele chegue bem até o nosso cliente final. E se não bastasse todo este trabalho, para conseguir entrar no mercado, eles tiveram que superar problemas. A gente teve muitas dificuldades no começo com a parte produtiva e de estabelecer os fornecedores, etc. Principalmente porque o mercado óptico brasileiro é muito fechado. Assim, ele já quase não existe, né, por conta da entrada de produtos chineses e tudo mais. E o que existe é muito fechado, então ninguém passa contato de nada. Então, até a gente conseguir estabelecer os nossos fornecedores, os processos produtivos e tal, os insumos, né, para criar os óculos, foi uma dificuldade muito grande. Agora que a gente conseguiu realmente esquematizar toda uma linha de produção e a gente consegue dar conta de uma demanda produtiva e tal, o gargalo virou um pouco a venda. A gente não estava acostumado a ter que vender a quantidade que a gente vende hoje. Assim, eles se tornaram um bom exemplo de como você pode ter um produto de boa qualidade, saber a sua história e ainda ficar na moda de um modo sustentável.